Olá pessoal, meu nome é Alessandro e esse aqui é o meu segundo vídeo do canal e hoje eu gostaria de fazer um relato para vocês e é um relato sobre fobia social e como eu passei e como eu me lido com ela até hoje. Quando eu era pequeno, eu não tinha esse problema de fobia social, eu era assim, normal, conversando com as outras pessoas, no relacionamento, falar com todo mundo, tudo normal. Isso até a quarta série, quando eu troquei de escola e passei por uma escola particular. Eu era de uma escola pública, minha mãe me passou por uma escola particular para eu ter um melhor ensino, né? Porque o ensino da escola pública ele é muito ruinzinho. E tá bom, minha mãe botou nessa escola, só que tinha um problema. A professora era o problema. Era uma professora meio desequilibrada. Qualquer coisa ela gritava com os alunos, mas gritava na última altura e tu não precisava. Minha cachorra latindo. E tu não precisava fazer grandes coisas para ela gritar e ela tentar, né, te humilhar na frente dos alunos. Ela gostava de fazer isso, humilhar os alunos. Tanto que hoje em dia essa escola nem existe mais, ela fechou, né? Devido a esses mais profissionais que tinha, não era só ela, tinha outros professores que também não eram muito legais. Mas voltando ao assunto, eu fui para essa turma e essa professora desequilibrada, eu lembro de uma vez, foram várias vezes, foram vários fatos que aconteceu, mas uma vez mais específica assim, que marcou muito. Foi quando ela levou a gente para a sala, a gente sentou na sala, só que nesse dia tinha faltado uma professora de uma outra turma, e escola particular é assim, faltou uma professora para dar aula. O que eles fazem? Eles ajuntam uma turma com a outra turma. E o que ela fez? Dividiu o quadro no meio, um lado pra gente, um lado pra outra turma. Aí tá bom, até aí ela passou matemática pra gente, outra matéria pra outra turma, e a sala tava cheia, tava bem cheia. E ela ensinou a matemática pra gente, ensinou como é que fazia aquelas continhas e perguntou no final: quem é que entendeu, levanta o braço. E lá eu levantei o braço com o resto da minha turma, todo mundo entendeu, e eu comecei a fazer a matéria. Eu fiz a primeira questão, tudo certo, fiz a segunda questão, tudo certo. Quando eu cheguei na terceira questão, eu me embolei, não entendi uma coisinha ali. Eu levantei o braço e eu sempre sentei lá atrás, porque eu era um dos mais altos. Então quem era mais alto sempre ficava para trás. Então eu sempre sentei para trás por causa disso. Eu levantei a mão e falei: professora, eu não entendi essa parte aqui. E a professora, nesse momento, ela virou um monstro. Ela levantou e começou a gritar: mas eu já expliquei, vocês levantaram a mão e concordaram, dizendo que tinha entendido. E começou a falar. E você sabe, né, como é que é. Criança, quarta série, duas turmas juntas, aquela montoeira de criança, todo mundo olhou pra mim. E as crianças meio com cara de riso, né, olhando pra mim. E eu só lembro que nesse momento, eu lembro com detalhes, que nesse momento meus olhos começaram a encher de lágrima, eu comecei a ver tudo meio borrado, aí eu dei uma olhada assim no campo geral da turma, e eu olhei de um lado pro outro, eu vi todo mundo olhando pra mim, e o que eu fiz? Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar ali, né? Depois a professora até me chamou lá pra frente, eu acho que ela viu que fez besteira, exagerou na dose e me ensinou depois, mas aí o estrago já tinha feito. Foi a partir daí, assim, o gatilho para eu começar a me isolar e não querer mais me expor em público. Porque a mente, ela tenta nos proteger, né? E quando a gente passa por uma situação traumática, ela, de alguma forma, no subconsciente, ela tenta nos privar de acontecer isso de novo. Então eu passei a ter medo de falar em público, né? Que não foi só uma vez, ela dava grito constantemente com os alunos. Então, chegar num grupo e falar igual eu falava, comecei a parar por causa disso, que eu tinha medo de alguma coisa acontecer. E isso foi se replicando com o tempo. E foi passando. Mas antes de eu sair da escola, eu ainda cheguei, eu esqueci de falar isso, eu cheguei a passar por um psicólogo. E esse psicólogo, ele viu que eu estava com um problema chamado dislalia.
né, eu comecei a trocar o L pelo R. Então eu não conseguia mais falar palavras. Até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar, mas é bem pouquinho. Então eu tentava falar problema, viu? Dar uma travadinha. Mas eu não conseguia nem fazer isso. Por quê? Porque o trauma fez eu trocar as letras. Aí, tá bom. Saí da escola, consegui voltar para a mesma escola pública que eu estava. Minha mãe tirou daquela escola, graças a Deus. Não fiquei muito tempo, não cheguei a ficar um ano naquela escola, foram só alguns meses. Voltei, mas mesmo assim já estava complicado. Aí então os anos foram se passando, eu fui me isolando e sempre com medo de me expor, porque se eu fosse me expor eu tinha medo das pessoas rirem de mim, falar mal de mim e coisa e tal, né? A mente ela começou a replicar isso. Tanto que isso já estava me atrapalhando, muito, porque eu queria estar num grupo, às vezes de 4 pessoas, e nesse grupo eu tinha um amigo, e esse amigo sempre estava comigo. Quando vinha mais 2 pessoas, deu 4 pessoas, não aguentava ficar naquele grupo, me dava nervoso, eu começava a tremer, mão suando fria, e eu tinha que sair logo daquele grupo. Eu lembro que eu saía do grupo, sentava numa das colunas da escola e ficava ali sozinho, ou escrevendo ou pensando em alguma coisa. E eu não sabia nessa época bem o que, eu não tinha parado para pensar bem o que tinha desencadeado isso em mim, né? E foi complicado. Não vou falar que foi fácil não, porque não é fácil, porque você sabe algumas situações que é tudo da sua cabeça, sabe que nada vai acontecer, mas chega na hora você não consegue fazer. É assim que acontecia comigo. Eu via uma situação que tinha algumas pessoas, estava tudo de boa, tudo certinho, assim, não tinha nada que fosse ameaçador, mas na minha mente, quando eu queria, já vinha todo aquele sentimento, aquela angústia e me travava ali na hora. E demorou um tempo para eu conseguir ir melhorando isso, né? E o jeito que eu vi que para melhorar era enfrentar. Enfrentar. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, o jeito foi enfrentar. Porque toda vez que eu corria de uma situação, eu me sentia inútil, né? Eu queria falar em público, eu não conseguia falar, e quando saía, não falei, não tinha nada a ver. E isso só reforçava aqueles pensamentos, só deixava eles mais fortes em mim. Uma das coisas que me ajudou, né, foi que eu me firmei na igreja e comecei a ter algumas oportunidades. No começo era extremamente difícil essas oportunidades. Eu lembro que era muito esforço para mim. Eu lembro que eu chegava a ter ânsia de vômito no culto. Eu lembro uma vez que eu sentei lá atrás, bem atrás mesmo, para não receber a oportunidade. Eu abaixei minha cabeça, nossa, vão me dar a oportunidade, não acredito. E eu comecei a ter muita ânsia de vômito, muita ânsia de vômito de ter que ir lá na frente. Mas mesmo assim eu insisti. E foi essa insistência que foi me ajudando a superar essa barreira. Foi a minha insistência em querer me comunicar, em querer me livrar daquilo mesmo, que era uma coisa que me prendia em tudo, me ajudou. Hoje em dia eu consigo. Às vezes eu travo, mas ainda eu me esforço, porque eu sei que eu tenho essa capacidade de conseguir, né? E é uma superação do dia a dia. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Esse problema que eu passei, que é possível superar, eu tenho superado, e eu posso te dizer, já melhorei bastante e creio que eu vou melhorar e vou chegar no ponto que eu quero. É só um esforço. É doloroso, é difícil, mas é possível. Valeu? É isso aí.